Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma live. Meu nome é Rita Gonçalves, eu sou advogada trabalhista patronal, sou advogada há 26 anos e iniciei essas lives, estou iniciando, aliás, essas lives com o intuito de trazer mais informações aos gestores do agro, a gestores e gestoras do agro, para que tomem decisões mais assertivas lá no meio da sua propriedade, que tenham decisões mais assertivas, né? Para que não desaguem lá na frente em um passivo trabalhista, né? Durante esse período em que eu advoguei, eu verifiquei que existiam e existem muitas interpretações equivocadas da legislação, né? Então, acaba acumulando um passivo trabalhista grande os empregadores rurais, né? Então, para poder auxiliá-los a ter essa visão mais ampla e ter uma atitude mais tranquila com relação às suas decisões lá, porteira dentro, que eu então resolvi iniciar essas lives, né? Com relação, aguardando as pessoas entrando, enquanto isso, as perguntas eu responderei ao final, né, da live, ou através do meu stories, ok? Ou através do direct. Quem tiver dúvidas, as suas maiores preocupações com a parte de gestão de pessoas, mandem suas perguntas que eu responderei a todos, ok? Então vamos lá. A live que eu estou fazendo hoje vai ser dividida em 7 partes, tá? Eu vou falar primeiro quais são os problemas mais comuns, né? Não estou falando todos porque numa live realmente é impossível eu abranger todos os assuntos, né? Todos os problemas mais graves que acontecem na gestão de pessoas, né, do agro. O que conferir quando contratar um trabalhador rural. Há algumas questões a respeito da reforma trabalhista e do próprio contrato de trabalho, com relação aos prejuízos que o empregador sofre por uma questão de culpa ou dolo do empregado, que causa prejuízo ao empregador, também vou abranger esse assunto. As rescisões de contrato e férias, tá? Então vamos lá, que tem assim alguns itens, né, para serem tratados hoje. Com relação ao contrato, geralmente o empregador rural, até o urbano também, eles simplesmente assinam a carteira de trabalho, né, e não tem como costume fazer um contrato escrito para que tenham as regras claras, né, quais são os direitos, quais são os deveres de cada parte, né. E qual a importância de se efetuar um contrato escrito além da própria assinatura da CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado? Principalmente na área do agro, a própria lei do trabalho rural, ela especifica alguns detalhes que têm que ser expressos, né? Que no item abaixo que eu vou tratar de contratos, eu vou especificar melhor. E a consequência disso daí? O contrato faz lei entre as partes. Tendo o contrato escrito, numa futura discussão judicial, caso o empregado alegue que o que aconteceu de fato não é o que está escrito no contrato, ele terá que comprovar isso daí, a forma que foi prestado o trabalho não foi exatamente o que está escrito no contrato. Então, isso ele vai ter que comprovar. Então, já é uma segurança, né? Se bem que é segurança para as duas partes, né? Uma segurança para o empregador, principalmente, ter claras essas regras num contrato escrito, né? A respeito da jornada, principalmente para aqueles empregadores que possuem menos de 10 empregados, que ele não tem necessidade, não tem aquela obrigatoriedade de ter esse controle de jornada, controle de ponto, né? A questão da acúmulo de funções. Essa alegação de acúmulo de funções é uma
alegação reiterada que existe nas reclamações trabalhistas, né? Porque não ficou claro, por escrito, quais são as funções do empregado, quais as funções que ele vai exercer, quais são as atribuições dele dentro da propriedade rural. Eu estou falando de atribuições, de responsabilidades, e não de detalhar quais são as atividades diárias dele, né? Por exemplo, o manejo com animais. Dentro do manejo com animais existem várias tarefas diárias que ele precisa realizar, mas não necessariamente essas tarefas precisam estar no contrato, e sim as responsabilidades dele, para evitar, futuramente, numa reclamação trabalhista, ele falar, eu fui contratado, mas não foi para exercer exatamente as funções que eu exerci, eu fui contratado para exercer outra função. Então, ele está alegando aí um desvio de função ou um acúmulo. Quer dizer, eu fui contratado para executar esses trabalhos, mas além desses eu também realizei tais serviços, né? Então, para se evitar essa discussão com relação a acúmulo ou desvio de função, é importante ter esse contrato escrito, enumerando ou então exemplificando quais são as atribuições do empregado. E com relação a qual reflexo, uma das cláusulas que tem que ter no contrato de trabalho do rural é a autorização para que o empregador possa fazer os descontos relativos à moradia e à alimentação, né, que é 20% e 25% do valor do salário mínimo, que pode ser descontado mensalmente do empregado. No entanto, esses descontos eles têm que estar expressamente autorizados, ou seja, importante, mais uma vez, a importância de se ter um contrato escrito, né, principalmente para o rural, porque especificamente essa cláusula ela tem que ser expressa, né? E por que é importante ter esse contrato com essa cláusula? Porque caso o empregador realize esses descontos sem ter essa cláusula expressa, sem ter uma autorização expressa do empregado, ele, por certo, vai ser condenado a restituir aqueles descontos que ele efetuou do empregado na folha de pagamento pela moradia e pela alimentação. Porque a própria lei do rural fala que vai ser tornado nulo de pleno direito, ok? Com relação à hora extra, as horas extras é uma das questões que mais oneram a folha e os encargos, né, que são as verbas acessórias, né? Por exemplo, um empregado que ganha em torno de R$2.000 mensais, né? A gente faz um cálculo do valor da hora normal dele, a gente divide o valor do salário por 220, que 220 é a quantidade de horas mensais que dentro do contrato de trabalho, e para verificar o valor da hora. Multiplica-se por 50%, que é o valor do adicional, e esse valor vai ser multiplicado pela quantidade de horas que a pessoa realizou no mês. Durante um ano, se faz a média, e isso reflete no 13º. Então, o 13º não vai ser calculado em cima dos 2.000, mas nos 2.000 mais o valor das horas extras. E mesma coisa as férias, né? Então, permitir que se faça essas horas extras de uma forma indiscriminada vai onerar e muito a sua folha, né? Outra questão assim, que foi discutida muito e é discutido muito ainda no judiciário é com relação ao intervalo de alimentação e descanso. Para o trabalhador urbano, é de 1 a 2 horas de descanso, né, na hora do almoço, né, de descanso e alimentação, sendo que pode constar numa convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho, reduzir para 30 minutos, certo? Para o rural, consta na lei do rural que depende dos usos e costumes da região. E o decreto que regulamenta a lei fala que é no mínimo 1 hora.
Então, não estipula o máximo, estipula o mínimo. Então, pode ser feito o intervalo de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia? Sim, pode, depende dos costumes da região, ok? Outra questão, assim, um problema que realmente acontece corriqueiramente é a questão do pagamento do adicional de insalubridade, né? E o que é a insalubridade? A atividade insalubre é aquela que expõe o empregado a agentes nocivos à saúde dele, tá? Existem 3 normas do Ministério, era Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que prevêem as questões de equipamento de proteção individual, das questões da insalubridade, né, que eles enumeram quais as atividades insalubres, e direcionado especificamente para a segurança do trabalho do empregado rural, né, que é a NR6, a 15 e a 31. Que, inclusive, por ser muito extensa, eu vou dar uma ruminada nessas NRs e trazer para vocês uma forma bem simples, bem objetiva, para vocês olharem e verificar se realmente vocês se enquadram ou não, né? Se é preciso pagar o adicional, que tem uma escala de 3 graus, que é o grau máximo, médio e mínimo, que é 40%, 20% e 10% incidente sobre o valor do salário mínimo, que é pago ao empregado, né? Mas, assim, sempre será pago para ele? Eu nunca vou poder tirar esse adicional de insalubridade? Depende, né? Se por acaso você fornecer um equipamento de proteção individual que vá diminuir ou que vá excluir, assim, inibir aquele agente nocivo, pode ser sim, ou diminuir o valor, o grau da insalubridade, ou simplesmente não pagar pelo uso do IPI, né? Eliminar ou neutralizar. Com relação a acidente de trabalho, é uma coisa que ocorre e muito, principalmente nas empresas agrícolas, né, a parte da colheita ou do beneficiamento de algodão, soja, acontece muito acidente, né? E o que caracteriza? Como que o empregador deve proceder no caso de acidente de trabalho? Primeiro, ele tem que comunicar, né? Emitir a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, né? E o empregado, caso ele fique a partir de 16 dias sem poder trabalhar, ele vai receber o auxílio-doença acidentário. No retorno dele, ele vai ter 1 ano de estabilidade no trabalho, né? Caso seja outros tipos de doença, outros tipos de acidente que não dê trabalho, ele sim vai ser da mesma forma, ele pode comunicar o próprio empregado, ou o empregador pode até fazer essa comunicação para ele, o pedido de auxílio, na verdade, o pedido de auxílio doença. E, no entanto, no retorno, caso esse acidente não seja de trabalho, ele não vai ter essa estabilidade de 1 ano, certo? Uma coisa que acontece muito, né? A questão dos acidentes de percurso, né? O que é considerado acidente de trabalho ou não? Daí depende, né? Porque a própria lei que equipara, né, o acidente de percurso ao acidente de trabalho, depende do que o empregado vai fazer na cidade. Geralmente esse percurso percurso entre a casa dele e o trabalho, né? No entanto, se o empregador determinar que ele vá até a cidade, realizar determinados trabalhos, né? Estiver lá, retornamos. Daí, se o empregado, né, for até a cidade Voltamos? Voltamos? Sim, voltamos. Se o empregado estiver ido até a cidade para realizar algum trabalho sob a determinação do empregador,
daí sim, se ele sofrer algum acidente nesse percurso de retorno à fazenda, daí sim é um acidente de trabalho. No entanto, o que acontece muito é o empregado ir até a fazenda, até a cidade, né, no dia de folga dele ou em outro dia que não seja de folga, fora do horário de trabalho, e lá no retorno ele sofre um acidente por estar embriagado, por exemplo, né? É acidente de trabalho? Não, não é acidente de trabalho. Porque ele estava indo por atender uma situação pessoal dele e retornou e sofreu o acidente. Então, é um acidente, vai ser um auxílio acidente normal, sem ser acidente de trabalho, ou seja, não vai ter também a estabilidade. Certo? E aqui, o que conferir agora para quando for contratar? A carteira de trabalho e previdência social deve ser anotada sim. No entanto, em algumas situações, o empregado ele tá assim no gozo do benefício do seguro-desemprego num contrato anterior. E muitas vezes o empregador, o atual, deixa de registrar a carteira de trabalho exatamente a pedido do empregado para não dele deixar de receber o seguro-desemprego. No entanto, isso é uma fraude, né? Configura fraude isso. Então, o que o empregador tem que fazer, né? Pode fazer. Fala, não, ou não contrata, né? Ou contrata e fala assim, ó, eu só vou assinar esse contrato contigo, só vou contratar você para você trabalhar na minha fazenda, caso eu realmente assine a sua carteira de trabalho. Porque futuramente ele pode questionar isso na justiça. Por mais que o juiz possa enviar ofícios lá comunicando essa fraude, ele pode entrar e requerer os direitos, digamos, proporcionais, férias proporcionais ou 13º proporcional daquele período que ele não estava registrado, ok? E hoje tem a CTPS digital, a Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, né? Que ela, diferente da física, a física você tem um prazo de 48 horas para devolver a carteira de trabalho assinada para o empregado. A digital você tem que assinar até um dia anterior ao início da atividade, ou se não tiver todos os dados, você pode fazer um registro provisório, né, para evitar essa perda do prazo para assinar a carteira de trabalho do empregado, né? E tendo essa carteira de trabalho digital e vai estar no e-social também, com os cadastros todos realizados, não há necessidade de livro, registro de empregados, né? Nada físico, né? Tudo vai ser feito pelo e-social, né? Os recibos, né? Os olerites, né? Todos eles realizados através do e-social, né? Com relação ao salário família, né? Que é um valor que é pago para os trabalhadores que têm filhos até 14 anos. Então, a solicitação é muito importante fazer por escrito, porque o dever de pagamento do salário família só se inicia quando o empregado ele efetivamente entrega para o empregador as certidões de nascimento, comprovando que possui filhos dentro daquela faixa etária, né? Daí sim começa-se a pagar o salário família, né? E não simplesmente falar assim, eu tenho filhos abaixo de 14 anos. Não, precisa comprovar para o empregador para que ele possa pagar o salário família para o empregado. Outra questão muito importante antes de se admitir o início da atividade do empregado na sua propriedade rural, que é fazer o exame admissional, certo? Não assuma a responsabilidade que não seja sua, previna-se. Por quê? Porque está sujeito, vinha o empregado já com algum problema de saúde, por causa de outro trabalho anterior,
né, iniciar o trabalho na sua fazenda e, posteriormente, ele entrar com a ação trabalhista, dizer que você, empregador, tem a responsabilidade sobre aquela doença do trabalho. Né? Daí tem todas as repercussões financeiras disso, né? Com relação à estabilidade, ele não pode ser demitido. Com relação a alguma indenização pela diminuição da capacidade de trabalho dele. Então, os reflexos financeiros são muito grandes. Então, a importância de quando for contratar um empregado rural, principalmente nessa área que se exige muita força física, para saber exatamente como é que ele está quando ele vai antes de começar a trabalhar na sua propriedade, para você não assumir uma responsabilidade que não é sua, certo? Então, previna-se, ok? Exame admissional. Aí também existe os exames. Reconectou? Estamos aqui reconectando. Voltou? Não, dá um tchauzinho aí se voltou, tudo ok? Alguém acena? Beleza. E também existe o exame durante o contrato de trabalho e o exame no final, né? No demissional. Também muito importante para saber em quais condições o empregado que ele foi demitido, ele deixou de trabalhar na sua fazenda, certo? Com relação ao contrato de trabalho em si, que eu inicialmente disse que é importante ter um contrato de trabalho escrito, né? Especificamente com relação ao contrato de experiência. Acontece muito na área rural a pessoa ser recontratada depois de um tempo. Ela é demitida e posteriormente ela é recontratada. Há necessidade de fazer um contrato de experiência? Depende também. Depende se ela está sendo contratada para a mesma função que ela exercia anteriormente. Se for para a mesma função, realmente não tem necessidade de fazer esse contrato de experiência. Porque durante o contrato de experiência, ali, o empregado está verificando se ele realmente tem condições se ele se adapta àquela função, se tem condições de exercer com eficiência aquela função para a qual ele foi contratado. Da mesma forma, a empresa, né, ou a propriedade rural, ela vai verificar se realmente ele tem condições de executar aquelas funções. Então, ambos estão experienciando se tem realmente o contrato de trabalho pode ser estendido por prazo indeterminado, né? Agora, se ele vai estar sendo contratado por uma função diferente da que ele exercia num contrato anterior, daí sim, o contrato de experiência é necessário, né? E o contrato de experiência para promoção é possível ser feito um contrato de experiência no meio de um contrato de trabalho, quando o empregador resolve promover o empregado. Por exemplo, o cara é um operacional na agricultura e ele vai ser promovido a líder de campo, ou a líder da algodoeira, líder de algum setor dentro da propriedade. É possível firmar com esse empregado um contrato de experiência no curso do contrato de trabalho, no meio dele? Sim, é possível. É possível em duas hipóteses, tá? Quando ele vai exercer função de confiança, que é o caso, né? Ele pode posteriormente ser revertido ao cargo anterior, né? Isso especificamente para os cargos de confiança. E se a promoção não se referir a um cargo de confiança, ele pode ser revertido depois ao cargo anterior? A discussão aí se encontra em ser revertido e não poder ser diminuído o valor do salário dele. Da remuneração dele não pode ser diminuída, né? E o que acontece geralmente? A pessoa ela é promovida, ela não se adapta àquela função, né? E ela então é demitida, porque a empresa ela não pode revertê-la ao cargo anterior e diminuir o valor do pagamento dele, da remuneração,
Mas a CLT ela prevê, tem uma norma específica que fala que interinamente o empregado ele pode assumir, quer dizer, provisoriamente ele pode assumir um cargo, uma promoção. No entanto, ele tem que estar ciente, e tem que ter ciência inequívoca que está sendo provisório, certo? Então, o que pode ser feito? Também um aditivo, fazer um aditivo ao contrato de trabalho, em que se especifica que dentro de um período específico, lá de 30, 60, até 90 dias, que é o período do contrato de experiência, ele vai experienciar aquele novo cargo, daquela promoção, sabendo que poderá, caso não se adapte, ser revertido ao cargo anterior e retornando a receber o valor do salário do cargo anterior. Isso é possível. Inclusive, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele já teve decisões a respeito, inclusive, desse período, que é até 90 dias, né, que pode ser feito. Mas a ciência do empregado tem que ser inequívoca, ou seja, tem que ser por escrito, fazer um aditivo ao contrato que ele tenha ciência de que é provisório. Caso ele se adapte, se torna definitiva essa promoção dele. No entanto, se não se adaptar, retorna ao anterior. Certo? Vamos lá ver aqui meu script, ver se não vou esquecer nada de passar para vocês. Dentro do contrato do rural, existem também outras cláusulas que são exigidas, né? Não exigidas, elas constam da lei da 5889, que é necessário que constem expressamente no contrato, né? Eu falei a respeito da alimentação, né? Do desconto dos 20% do salário mínimo ou 25%, tem que estar lá expresso essa autorização para que haja esse desconto. E a própria moradia, tem um artigo específico da Lei do Rural que fala que a moradia ela deve constar do contrato, inclusive quando há autorização do empregador para que o empregado faça alguma plantação, tenha alguma criação para a própria subsistência, que tanto a moradia quanto aquela autorização para plantar ou para criar ter alguma criação para a própria subsistência não vai ser considerado verba salarial. Não tem natureza salarial, né? Então é bom precisa ser expresso no contrato, né? Porque existem muitas decisões judiciais reconhecendo como verba salarial, de natureza salarial, aquele valor que eles estipulam para uma moradia ou para alimentação. Ou seja, vai entrar no cômputo do valor da remuneração e vai refletir no 13º, nas férias, né? Então, a importância de se ter um contrato escrito com o seu empregado. É importantíssimo isso daí, né? Para evitar essa desnecessário volume de um passivo trabalhista. Aumentar um passivo trabalhista desnecessariamente, que poderia ser evitado se tivesse um contrato escrito, né, com o empregado, certo? E mais, uma questão aqui que também é muito questionada, né? Não no judiciário, mas as pessoas confundem muito, né? O trabalhador rural na área da pecuária, ele é vaqueiro ou ele é peão? Porque existem leis que tratam dessas duas figuras, do vaqueiro e do peão. O peão, segundo a lei, é aquele que exerce uma atividade esportiva, ou seja, o peão é aquele peão do rodeio, né? Já o vaqueiro é aquele que exerce a função dentro da sua fazenda. E desde 2013 existe uma lei que reconheceu essa atividade, essa profissão, e estabeleceu algumas as suas atribuições, né?
E dentro dessas atribuições existem várias atividades diárias que ele tem que exercer, né, o empregado. Uma delas aqui. Então eu vou citar esse artigo que trata das atribuições do vaqueiro. Realizar tratos culturais em forrageiras, pastos e outras plantações para a ração animal. Ou seja, ele também tem o dever de tomar conta da plantação que vai servir para compor a ração dos animais que ele tem a responsabilidade de cuidar. Como está aqui no outro inciso, né? Alimentar os animais sob seus cuidados. Realizar ordenha. Cuidar da saúde dos animais sob sua responsabilidade, auxiliar nos cuidados necessários para a reprodução das espécies, ou seja, fazer as inseminações sob orientação de veterinários, né, e técnicos qualificados. Treinar e preparar animais para eventos culturais e socioesportivos, ou seja, ele pode preparar o seu cavalo para laçada, ele também tem a atribuição de preparar o seu cavalo para tambor, como fala, outra é ranchorte, nem sei assim que fala, né? Inclusive o gado também, que faz parte do lado, que vai fazer parte de uma exposição, também ele tem essa atribuição de prepará-los sob seus cuidados, ou seja, manutenção de conserto e limpeza. Então essas 6 são algumas atribuições do vaqueiro dentro da sua propriedade, ok? E outra questão que também é bem, as pessoas confundem bastante, o empregado de sítio de recreio, mesmo que o sítio fica lá na zona rural, ele é empregado rural ou não? Os empregados de sítio de lazer, depende. Depende. Se lá no seu sítio existe alguma criação, alguma plantação que ela é comercializada, daí ele será empregado rural, sim, trabalhador rural, sim. No entanto, se no teu sítio é simplesmente o que tem lá é para a subsistência do trabalhador, do empregado que trabalha lá no teu sítio, ou sua também, não há nenhuma comercialização, daí sim ele será empregado doméstico e não rural. Né? É uma diferença que tem, inclusive, as leis que são aplicáveis são diferentes, né? Totalmente diferentes. Totalmente não, tem algumas especificidades, né? Agora, o próximo tópico que eu quero tratar a respeito da reforma trabalhista, mas assim, sobre alguns aspectos. Travou? Tá travado aqui, tá tudo ok? Ok. A reforma trabalhista ocorreu em 2017, né? E lá, antes da reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, existiam as horas em itinere. O que eram as horas em itinere? Era o tempo de percurso entre a residência do empregado e a fazenda onde ele trabalhava, né? Então, era computado dentro da jornada de trabalho. Por mais que ele trabalhasse 8 horas lá na fazenda, mas se ele demorou 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já são 2 horas a mais. Então, ele trabalhou as 8 horas mais 2 horas de percurso. Ou seja, ele recebia como hora extra, então, porque extrapolava as 8 horas diárias, 2 horas de hora extra, né? No entanto, isso refletia em tudo, refletia no 13º, refletia nas férias, né? No entanto, a partir de novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, foi retirado da CLT essa previsão das horas em itinere, né? Daí, surgiu toda uma discussão, e agora tira, e os contratos que estavam em vigor antes, ou aqueles que começaram a partir da reforma trabalhista, se aplica ou não se aplica, como é que fica, né? Se esse direito das horas em itinere, primeiro, constava do contrato de trabalho, não tem como ser retirado, tá? Então, esse direito
Não tem como ser retirado se estivesse constando em contrato de trabalho. Uma outra situação, se tivesse constando em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Para quem não sabe, convenção coletiva de trabalho é aquela estabelecida, aquela negociação coletiva que é estabelecida entre dois sindicatos, o dos trabalhadores e dos empregadores. O acordo coletivo de trabalho é aquele que é estabelecido entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, né, o empregador. Se essas horas em tino estivessem constando nessa norma coletiva, mesmo após a vigência, após entrar em vigor a reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017, e essa norma continuou vigorando por mais um tempo, então o direito às horas in itinere permaneceu até a data em que perdeu a vigência a norma coletiva, tá? Que hoje elas têm 2 anos de vigência. Então, elas podem ter até ser estabelecidas com duração de até 2 anos, tá? No entanto, tem pessoas que falam assim, não, cessou em novembro de 2017, cessou ali o direito, né? No entanto, como é que o judiciário está se posicionando? Eles estão aplicando, por analogia, uma lei dos eletricitários, em que para os contratos de trabalho que existiam já antes da reforma e continuaram vigorando após a reforma, para essas pessoas ainda paga-se as horas em itinere, tá? No entanto, para os contratos que começaram, os trabalhadores que foram contratados após a vigência da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017, a partir dali, realmente, para eles não se aplicavam mais, eles não teriam direito às horas in itinere. Então, vai depender como que é o caso, como que estão os contratos de trabalho na sua propriedade, ok? Outra modificação bem interessante que teve com a reforma trabalhista foi a respeito da terceirização, né, da atividade fim da empresa. O que é a atividade fim da empresa? É aquela em que é exercida para cumprir com o objetivo para qual a empresa foi criada, né? Então, antes não era possível, antes da reforma trabalhista, inclusive teve uma lei anterior que previu isso, mas não ficou claro que poderia haver a terceirização dos trabalhos na atividade fim da empresa, tá? Ou do empregador rural. E com a reforma ficou mais claro isso daí. Ou seja, na agricultura, pode ser, se bem que eles já vêm fazendo isso, né? Terceirizar para plantar, para colher, né? Eles podem terceirizar, contratar uma empresa que ela virá com o maquinário e com o pessoal dele, né? Para poder realizar todas a plantação, a colheita, a pulverização, entendeu? Pode ser feito por terceiros, né? No entanto, é um contrato que tem que ser efetivamente bem realizado e fiscalizado pelo proprietário rural. Por quê? Porque, eventualmente, caso o proprietário rural cumpra com a parte dele de pagar essa empresa de contrato temporário e a empresa de contrato temporário não paga o empregado dela e esse empregado vai até o judiciário, o proprietário rural ele tem responsabilidade subsidiária sobre os valores que o empregador daquele trabalhador não efetuou, né? Ou seja, então tem que ser muito bem alinhavado. Por exemplo, uma cláusula que conste, só um pouquinho, que os pagamentos serão realizados mediante comprovação do pagamento dos salários, mediante comprovação do pagamento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados da empresa de trabalho temporário. Então, isso o produtor rural pode, digamos assim, condicionar pago logo após a comprovação do que você pagou no mês anterior.
né? Para evitar exatamente essas condenações, que inclusive eu patrocinei algumas ações trabalhistas, eu fiz as defesas de alguns produtores rurais que teve a condenação subsidiária, né, dele por causa dessa ausência de pagamento das verbas trabalhistas para o empregado lá da empresa terceirizada, tá? Contrato de trabalho intermitente. Essa é outra figura que surgiu com a reforma trabalhista, muito interessante para para o trabalhador, o empregador rural, né? Porque é da própria natureza do trabalho rural essa intermitência, né? Aquela sazonalidade, né? E esse contrato será realizado com o trabalhador e só serão pagos os dias que ele efetivamente trabalhou, né? Ele vai ser convocado, vai ser feito esse contrato por escrito, tem todos os requisitos, né, para que realmente seja configurado esse trabalho, contrato de trabalho intermitente. E quando ele vai ser convocado para trabalhar durante determinados dias, assim que ele concluir o trabalho daqueles dias, ele já vai receber a remuneração dos dias, vai receber as férias proporcionais, 1/3 de férias, vai receber o 13º proporcional. E caso tenha algum adicional de hora extra, adicional de salubridade, né, o empregador vai pagar o FGTS correspondente tão somente com relação àquele período que ele efetivamente trabalhou, né, e as contribuições previdenciárias, né. E durante o tempo que ele não trabalhar, ele não será considerado como tempo à disposição do empregador, certo? Podendo prestar serviço para outras pessoas, né? Daí, posteriormente, o empregador pode convocá-lo novamente. Tem toda uma questão de prazos, de quantos dias, né? Que inclusive vai ser objeto de uma outra live. Os detalhes desse contrato de trabalho intermitente, que acredito que é bem interessante para o empregador rural, né? Que vai, inclusive, auxiliar na própria formalização de alguns contratos, né? Porque antes, a própria lei do rural, ele previa, né, aquele contrato por pequeno prazo. No entanto, só era possível para a pessoa física, seu empregador, pessoa física, realizar aqueles contratos por prazo curtos, né, que era até 2 meses por ano que ele poderia realizar. E hoje o contrato intermitente não tem essa limitação de 2 meses e também não tem essa limitação que é só a pessoa física pode realizar esse contrato, né? Então tá assim aberto a todos, né? Vamos ver aqui mais. E também para o empregador rural, ela tem menos riscos de assunção no passivo trabalhista, né? Porque conforme ele vai ser pago exatamente aquilo que trabalhou. E ali vai ser feita a quitação, né? Inclusive, também a reforma trabalhista trouxe esse termo anual de quitação das verbas trabalhistas, que é um termo que é feito no final do ano ou no começo do ano seguinte, né? Que vão o empregado e o empregador perante o sindicato, que é um requisito que consta da própria previsão legal, né, que há necessidade de ser perante o sindicato, né? Então, ali, o empregado, ele dá a quitação daquelas verbas daquele ano anterior, né? E tem uma eficácia liberatória, ou seja, quitou aquelas verbas, né? Estão quitadas aquelas verbas especificadas no termo, certo? Agora, com relação aos prejuízos patrimoniais ocorridos por dolo ou culpa do empregado. É possível realizar descontos do empregado em caso de dolo ou culpa? Olha, é possível, né? A própria CLT, ela prevê que no caso de dolo, ou seja, propositadamente o empregado ocasionou prejuízo ao empregador, ele pode ser, sim, descontado, né, dele aquele prejuízo.
No caso de culpa, né, se o empregado ele foi imprudente, se ele foi imperito, né, se ele foi negligente na prestação de serviço dele e ocasionou um prejuízo para o empregador, pode ser descontado? Sim, desde que, daí eu digo mais uma vez, a importância de ter um contrato de trabalho escrito além da própria CTPS assinada. Porque constando expressamente, porque na CLT determina que tem que ser expressa essa autorização, né? De desconto no caso de culpa, se ele for negligente, se ele for imperito, se ele for imprudente e ocasionar um prejuízo para o empregador. Então, no contrato, é importante constar essa cláusula expressa autorizando que no caso de culpa dele, né, agindo com negligência, imprudência ou imperícia, está autorizado o desconto daquele prejuízo, né, na sua folha. No entanto, quanto pode ser descontado do empregado, né? Daqui se utiliza por analogia, lá falando que o empregado ele tem que receber em espécie pelo menos 30% do valor da remuneração dele, né? Ou seja, pode ser descontado 70%? Analogicamente, sim, 70% do valor do que ele recebe pode ser descontado mensalmente pelos prejuízos. No entanto, o que é importantíssimo é estar comprovado isso. Para poder ter esses descontos, tanto no dolo quanto na culpa, é importante o empregador ter provas de que efetivamente ele agiu com culpa, efetivamente ele foi negligente, que ele foi imprudente, que ele foi imperito em determinadas atividades dentro da fazenda que ocasionou o prejuízo. Tendo essas provas, daí é possível sim esse desconto com mais segurança, né? Vamos lá. Rescisão do contrato. O que é muito questionado aqui, pode ser realizada a rescisão do contrato de trabalho durante as férias ou quando ele está doente, né, ou está de auxílio-doença, está de atestado, não necessariamente auxílio-doença, mas está de atestado? Não pode. Por quê? Durante esse período de férias ou de atestado, o contrato de trabalho é considerado que ele está interrompido. Ou seja, o trabalhador interrompe a prestação de serviço, apesar de não ter o trabalhador, em algumas situações, não interrompido o pagamento, né? Então, não pode, como está o contrato de trabalho interrompido, ele não pode demiti-lo, rescindir o contrato durante esse período, né? Outra coisa também que antes acontecia muito. Vamos entrar no acordo aqui, vamos fazer um acordo para me demitir, né? O empregado quer pedir as contas e pede para que o empregador, então, faça uma rescisão contratual como se estivesse sendo demitido, né? E daí o empregador teria que recolher a multa de 40% do FGTS. O empregado devolveria aquela multa e conseguiria levantar o valor do FGTS, né? E isso, no entanto, é fraude, ok? No entanto, com a reforma trabalhista, houve então aqui a possibilidade de fazer uma rescisão por acordo, né? Isso está expresso lá, que pode agora o empregador e o empregado rescindir o contrato de trabalho por acordo entre as partes. No entanto, o pagamento, né, do aviso prévio, se ele for indenizado, será pago pela metade, tá? A multa do FGTS vai ser pago pela metade, ou seja, vai ser 20% só do valor que está lá depositado na Caixa Econômica, que todo mês o empregador paga 8% do valor da remuneração, vai ser de 20%. Pega lá o total que está depositado. Qual que é 20% desse total? É o valor da multa do FGTS, né? As demais verbas serão pagas integralmente. O valor que vai ser levantado pelo empregado é só 80% do que está depositado lá do FGTS. Daí ele não levanta todo o FGTS dele. Ele vai levantar 80% do FGTS e não vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Então, havendo acordo entre empregador e empregado na rescisão do contrato, são essas verbas que são pagas pelo trabalhador, pelo empregador,
que são pagas pela metade, que é o aviso prévio sem indenizado, não trabalhado, sem indenizado, e a multa do FGTS, que ao invés de ser 40%, é 20%, ok? E vamos apressando que está terminando minha hora aqui. Férias. Divisão das férias. Antes era possível até dois períodos, as férias, o período de 30 dias de férias, ser dividido até 2 períodos, né? Hoje é possível ser dividido até 3 períodos, desde que tenha a anuência do empregado, ok? E um período não pode ser menor que 14 dias e os outros não podem ser menor que 5 dias, ok? E também a vedação do início das férias, né, 2 dias antes do descanso semanal remunerado ou de feriado. Também veio junto com a reforma trabalhista esses detalhes, né, das férias. Reconectando, reconectou? Reconectando. Aqui. O empregado, ele pode, eles falam, vender as férias dele, 10 dias das férias dele, 1/3, como fala na CLT? Pode. O empregador é obrigado a comprar? Se o empregado ele observar que ele tem que fazer esse pedido de venda das férias dele até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo dele, que é aquele ano que ele trabalhou para adquirir o direito às férias, até 15 dias antes desse ano, né, da aquisição do direito, o empregador ele tem sim o dever de comprar esses 10 dias, tá? Se o empregado observar esse prazo, tá? Ele tem o dever de comprar sim. O que as pessoas confundem muito é esse abono um abono das férias, que é a venda de 1/3 das férias, com o terço constitucional de férias. O terço constitucional de férias é um acréscimo no valor das férias, né, que está garantido pela Constituição. É um acréscimo de 1/3, tá? O abono é esses dias que o empregado pode fazer a opção de vender as suas férias, 10 dias das férias, para o empregador, o qual não pode se recusar de comprar se o empregado observar o prazo que ele tem que fazer essa opção, tá? O empregado, ele pode ser chamado durante as férias dele para realizar alguma tarefa? Geralmente o empregado ele mora na fazenda, né? E aconteceu já também de uma dessas ações trabalhistas que eu fiz a defesa, o gerente da empresa estava de férias, estava na fazenda. E foi solicitado que ele fosse até a cidade comprar determinada peça de um carro, de um trator. Eu não lembro exatamente. E o que aconteceu nessa reclamação trabalhista? Foi condenado a pagar novamente as férias, porque interrompeu ali as férias dele. As férias é um período que ele é ininterrupto, ele não pode ser interrompido, certo? A partir do retorno da pessoa, se houve a interrupção por uma necessidade, existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade, ser interrompido efetivamente teve uma necessidade. A partir dali vai ser novamente marcado outro período de férias dele, vai ser marcado outro período de férias para que ele volte a gozar as férias, né? Ou naquele processo houve a condenação da empresa para pagar novamente as férias, porque foram interrompidas as férias, certo? Então, eu pergunto assim a vocês, trago vocês para fazer uma reflexão. De tudo que foi falado aqui hoje na live, a importância de ter um contrato de trabalho escrito, principalmente na área rural, em que a lei ela estabelece algumas previsões que são necessárias ter por escrito, para que não tenha reflexos financeiros posteriormente para o empregador, né? E hoje, como é a sua relação com o seu empregado? Ela é efetivamente contratual? Ou vocês têm uma relação assim tolerante ou até paternalista, né? Porque dentro da propriedade, como geralmente moram todos no mesmo local, há uma proximidade muito grande entre empregado e empregador, né? E muitas vezes confunde-se os papéis, né? Vocês têm realmente regras claras?
ou você empregador ou gestor rural, vocês têm uma dificuldade de fazer com que o empregado ele cumpra com o que foi combinado, né? Lembre-se que as regras claras, constantes do contrato, ela é imprescindível. Por quê? Porque facilita a própria gestão de pessoas dentro da sua propriedade. Facilita bem exigir que sejam cumpridos os deveres, né? E você também cumprir com os seus, mas exigir os deveres do empregado. É muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais em paz, né? Trazer a paz no campo é uma das coisas assim que a gente precisa, né? Trabalhar com tranquilidade, né? E uma das coisas assim, que também ressalta essa importância de ter esse contrato de trabalho é que não haverá, quer dizer, não haverá não, mas pelo menos vai deixar uma incidência bem menor o passivo trabalhista, né? Então, tornando regras claras, primeiro que vai se tornar mais fácil a gestão de pessoas, e segundo que o seu passivo trabalhista, a probabilidade é que diminua e muito, né? Então eu trago essa reflexão para vocês da importância de ter um contrato de trabalho escrito com o seu trabalhador rural, ok? Então as dúvidas eu responderei pelo horário, nós não temos mais tempo para eu responder as perguntas via stories ou via direct, vocês enviem para mim que eu responderei a todas as perguntas, ok? E na próxima live, na próxima quinta-feira, farei todas as quintas-feiras, às 17 horas. A próxima live eu tratarei a respeito das normas que foram agora editadas durante o período de Covid, que são aplicadas aos empregadores rurais, ok? Então, eu agradeço, sim, a participação de vocês e estou à disposição via direct ou também colocarei lá nos meus stories as caixinhas de perguntas para que vocês tragam as maiores dúvidas, quais os maiores problemas que vocês enfrentam com a gestão de pessoas na sua propriedade, ok? Um abraço e foi uma satisfação.